Olá, tudo bem com você? Então, estamos retornando para a aula de número 3. Nós já tivemos aí duas aulas importantes, introduzindo os conhecimentos referentes à doutrina do risco, se assim podemos dizer, né? Que doutrina é o conjunto de pesquisas, de publicações, de material, de investigações feitas alusivas a um tema, né? A um tema didático, um tema acadêmico. Então, nós estamos indo para a terceira aula, onde nós vamos abordar as três linhas de defesa e os níveis de maturidade, ou nível de maturidade, ou maturidade de risco dentro das organizações. Okay? Então, para isso, nós vamos seguir a seguinte sequência. Vamos estudar as três linhas de defesa, abordar essa conceituação. Teremos um vídeo muito legal durante essa aula. Depois falaremos da maturidade de risco nas organizações. E o objetivo, ou os objetivos desta aula, estão aí relacionados a analisar as três linhas de defesa da gestão de risco. Então, analisar, não é só identificar, é entender o porquê, a importância, como que isso pode ser aplicado dentro da organização, como que eu já posso prever isso no planejamento estratégico, por exemplo. Conhecer os principais aspectos da matriz das três linhas de defesa, que é a matriz que mostra e pontua quem integra cada uma dessas linhas, e identificar níveis de maturidade dentro das organizações. Ok? Então, vamos observar conceitualmente o que são as três linhas de defesa dentro dessa matéria de gerenciamento de risco. O Instituto Americano, Instituto de Auditorias Internas, eles desenvolveram, não tem cerca de 15 anos, 10 anos aproximadamente, uma teoria em que você pode estabelecer níveis de responsabilidade dentro da empresa, dentro da organização, dentro da instituição, para que, como se você fosse amortecendo os efeitos de um perigo. Então, por exemplo, eu vou dar aqui uma contextualização. Eu pego uma indústria de equipamentos para futebol. Então, o pessoal fabrica bola, tênis, equipamento para futebol de salão, para quadra, traves, enfim, é para esse tipo de esporte. Quem trabalha com o maquinário que faz a fabricação, que está presencialmente vivendo aquele perigo de ter um problema na sua mão, sofrer um corte, sofrer uma queda de uma peça, alguma coisa assim. Então essa pessoa, ela está naquela primeira linha. Se ela cometeu o erro, se ela cometeu o deslize, se ela for imprudente, se ela for negligente, aquele perigo se torna um evento real e traz um impacto muito ruim, tanto para a saúde da pessoa quanto para a organização. Só que nessa empresa você tem as pessoas nos níveis gerenciais que devem fiscalizar aquelas pessoas que estão lá na frente. Então aí seria um segundo nível. E finalmente você tem nas empresas as estruturas organizacionais que realizam auditorias, que ou pelo menos devem realizar auditorias, fazer o planejamento de auditorias, e assim, de tempos em tempos, fiscalizar os níveis gerenciais e fiscalizar quem está lá na ponta executando a mão de obra principal, digamos assim. E aí você então tem essas três camadas, essas três pontos para amortecer os perigos e evitar que eles se tornem eventos reais, e minimizando assim os riscos dentro da empresa. Então, eu já citei o Institute of Internal Auditors, IIA, é um instituto americano, eu vou explicar aí depois. Ele considera que é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e o controle por meio dos papéis, né? Ou seja, quem faz o quê? Quem está mais próximo de um evento perigoso, por exemplo, está naquela primeira linha de combate. Mas ele tem alguém na reserva, e esse alguém tem um outro alguém que vai de tempos em tempos fiscalizar aquela sistemática. Então está aqui o Instituto de Auditores Internos, de Auditorias Internas, o IIA. IIA é uma organização que defende e promove conferências educacionais e desenvolve padrões, orientações e certificações para a profissão do auditor interno. Então tem aí o site, quem quiser acessar, quem quiser conhecer.
e ele desenvolveu essa teoria das 3 linhas de defesa. Eu acho interessante, vou mostrar depois, porque tem um viés também da doutrina de operações defensivas, que é como as Forças Armadas, de um modo geral, é uma doutrina muito do lado ocidental, os países ocidentais adotam. Eu vou mostrar também a similaridade que tem com essa teoria. Essa teoria das 3 linhas de defesa é uma teoria da administração moderna, então, e muito interessante. Então vamos verificar aqui. Ela não é considerada um modelo propriamente, como nós vamos falar em aulas futuras, como tem o COSO, por exemplo, Mosler. No Brasil nós temos aí o brasiliano, que tem, são modelos, são ferramentas específicas para a gestão de risco. Então, as 3 linhas de defesa, ela não está nesse escopo. Porém, as suas atividades, a maneira de se trabalhar com essa concepção vai ajudar muito na gestão dos riscos. Eu, pessoalmente, acredito que, embora não seja um processo direto, é uma maneira que a gestão tem para enfrentar o risco no dia a dia, atribuindo responsabilidades, atribuindo obrigações, e de modo que todos os colaboradores saibam o que fazer, onde fazer, quando fazer, como fazer, e possam também ser cobrados por isso. Mesmo em órgãos da administração pública ou empresas privadas em que não haja uma estrutura formal, uma estrutura regulamentar para gerenciar riscos, esta abordagem, qual seja, as 3 linhas de defesa, pode contribuir em muito para o melhor conhecimento dos riscos e dos controles necessários naquela empresa, naquela instituição, e assim ainda isso pode trazer um resultado melhorando a efetividade da organização. Tá? A composição das chamadas linhas de defesa estão em total alinhamento com o programa de compliance de qualquer empresa. É óbvio, eu estou colocando camadas de proteção dos meus processos. Então, obviamente, quem está lá na ponta sabe que ele é a primeira barreira para aquele perigo, contra aquele perigo, para que aquele perigo não se manifeste. Né? Uma amputação de uma mão, uma estrutura que cai na cabeça de um operário, por exemplo. Então, quem está lá na frente está mais próximo do risco, está mais próximo do perigo. Ele está mais próximo daquela realidade, aquilo se tornar um evento desastroso para ele. Né? Então, a partir do momento que eu coloco isso na empresa, no meu plano de gestão, no meu planejamento estratégico, os meus colaboradores estarão cientes disso. Olha, você forma a primeira linha de defesa na proteção, na gestão dos riscos aqui em nossa empresa. Então você começa a ter uma questão até de procedimentos operacional padrão, você começa a estruturar a questão de função, de atribuição, de atribuições, de encargos dentro da sua empresa. Por isso que ele está totalmente alinhado com a compliance da empresa, que é cumprimento de normas. Em última síntese, né? A primeira linha de defesa, vamos ver quem que é, eu já citei aqui, é responsabilidade de gerentes operacionais, que gerenciam os riscos, aqueles que estão diretamente ligados com os riscos. Não é só o gerente também, é o operário, é aquele que trabalha, aquela linha de colaboradores que está totalmente ligada, vocacionada com o evento que cria o perigo, é a nossa primeira linha de defesa. Eles também são os responsáveis por implementar ações corretivas para resolver deficiências em processos e controles. Claro, se eu trabalho, por exemplo, eu sou colaborador que trabalha na cozinha. Cozinha você tem riscos com elementos cortantes, você tem risco com comida que está com prazo de validade expirado, você tem risco com vazamentos de gás dentro daquela cozinha, seja cozinha na empresa, uma cozinha ou alguém que fornece alimento para uma cozinha de um quartel, de um hospital, de um presídio. Então, se eu sou colaborador que trabalha na cozinha, eu sinto cheiro de gás, eu tenho que alertar, eu tenho que correr, eu tenho que me manifestar para que aquilo seja resolvido, para que eu não me submeta àquele perigo e não venha sofrer as consequências caso aquele gás se amplie no espaço da cozinha, do refeitório, e exploda ou gere um problema, um evento perigoso. Então, a primeira linha de defesa, quem está diretamente em contato com o problema, com o risco. A segunda linha de defesa são os órgãos ou os profissionais do staff, né, que staff seria o estado maior, aqueles que trabalham, que apoiam, que dão suporte, e tem como objetivo apoiar a gestão para que cumpram com suas responsabilidades em primeira linha,
fornecendo conhecimento e ferramentas adequadas para esse processo. Nessa linha, encontram-se quem? Os especialistas em controles internos, né, que trabalham na organização, os gestores de riscos, os que cuidam de processos, um chefe de RH, por exemplo, que tem sob o seu encargo a fiscalização de procedimentos, por exemplo, o pessoal da jurídica que cuida do compliance da empresa e outros profissionais de apoio. Então, aquele pessoal do nível de supervisão, no nível gerencial, que tem atribuições ligadas à auditoria, ao controle interno, aos riscos, compõe a nossa segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa são as atividades de auditoria interna, ou seja, vai ser aquele pessoal que trabalha diretamente com a fiscalização, que gera os planejamentos anuais, que promovem as inspeções periódicas, uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses, aquele staff, aqueles colaboradores no nível gerencial, inclusive, de direção, que coordenam o controle interno da empresa, né? Esse pessoal é a terceira linha de defesa. O resultado do trabalho desse pessoal após verificar lá a linha de combate, após estar à frente, estabelecido o produto deles para a organização, vem por meio de recomendações que são feitas com o objetivo de melhorar, de corrigir rumos e de criar um sistema que alavanque os processos, que traga melhoria direta sobre os processos e corrija os desvios, corrija os riscos, diminua ou minimize os riscos, enfim. Então, aí está definido aí, conceitualmente as 3 linhas de defesa. Eu vou mostrar agora a comparação, primeiramente o gráfico que é usado pelo Instituto de Auditorias Internas dos Estados Unidos. Posteriormente, vocês verão também um mapa militar, também com 3 linhas de defesa. Eu farei explicações complementares para vocês. Muito interessante essa analogia e muito válido. Esse conceito ele é muito válido para você empregar na sua empresa. Você não precisa seguir a ferro e fogo, mas você pode criar uma maneira de estruturar camadas de proteção de diversas áreas dentro da sua organização. Então, você pode estar observando aí esse gráfico, eu acho ele muito interessante, porque ele nos aponta essa estrutura das 3 linhas de defesa. Veja, acompanhe aí no cursor. Inicialmente aqui você observa a alta administração e os órgãos de governança, conselhos, tem conselho de ética, conselho de tomar decisão e diversos conselhos que às vezes comitê de auditoria, de compliance, que às vezes são perenes na organização, são permanentes, outros que são organizados temporariamente para algum tipo de decisão, né? Conselhos diretivos, etc. Então, aqui, primeira linha de defesa, nós temos que os controles, né, da gerência, aquele pessoal que está lá no chão de fábrica, né? E as medidas de controle interno que já estão vigorando. Então, quem trabalha com maquinário, por exemplo, ele tem conhecimento das medidas que devem ser adotadas para evitar os acidentes. Então, primeira linha de defesa. A segunda, controle financeiro, para evitar problemas de desvio, de erros na contabilidade. Segurança, quem trabalha com a segurança, gerenciamento de risco, qualidade, inspeção, conformidade. Então, aquele pessoal que pertence à CIPA, por exemplo, ou comitês internos, que vão de tempos em tempos verificar e auditar quem está lá na frente de combate, compõe aqui a segunda linha de defesa. Você pode observar aí no gráfico. A terceira linha de defesa, por sua vez, já comentada, é aquela auditoria interna. São os especialistas dentro da empresa e de tempos em tempos, baseados em cronogramas que estão estabelecidos em planejamentos táticos na empresa, fazem as verificações dos diversos departamentos, dos processos, faz o controle interno, e aí é a terceira linha de defesa. E observem aqui à direita do gráfico que você tem auditorias externas e órgãos reguladores. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com equipamentos químicos, ela tem entidades do governo que a fiscalizam. Quem trabalha com equipamentos de saúde voltado para a produção hospitalar, por exemplo,
para a produção de equipamentos médicos, ela de tempos em tempos auditada, fiscalizada pela Anvisa, é um órgão regulador dessa área, né? E também auditorias externas, níveis estadual, nível federal, muitas vezes do Ministério Público do Trabalho, tem auditorias que são realizadas internamente na empresa, e aí, mas não são consideradas linhas de defesa, apenas o nível externo que atua em prol do bom encaminhamento dos processos dentro da organização. Aqui é que eu queria mostrar para todos vocês as 3 linhas de defesa. Isso aqui é uma carta militar, né? Tá aí a fonte, extraída do manual do Ministério da Defesa. Vejam aqui, a primeira linha de defesa, esse PAG, é o chamado, isso aqui é uma estrutura do que se chama nas manobras militares de operações defensivas, tá ok? Então, aqui é uma estrutura de defesa, de operações de defesa. Então, esse PAG significa postos avançados gerais, ou posto avançado geral. E quem ocupa isso aqui no terreno o pessoal, a tropa de cavalaria. Eles ficam observando o avançar das tropas inimigas. Ele está bem lá no contato com o inimigo, onde está o perigo. Isso aqui geralmente está 4, 5, 6 quilômetros aqui onde está o grosso da tropa. Aí você vai recuando um pouco mais, então se o inimigo, aqui ele fica tendo aqueles combatezinhos pontuais, tentando retardar a ação, o avanço das tropas do inimigo. Então aqui já vem a segunda linha, ó. São os postos avançados de combate. Nesses postos avançados gerais, tem muito pouca tropa. Então, quando o inimigo entrou em contato, bateu aqui, esse pessoal que é da cavalaria vai retraindo. Porque se ele for combater, ele pode sofrer um viés aqui pesado, porque ele está com pouco material. Quando chega nos postos avançados de combate, então já tem mais meios, tem mais materiais, já tem tropa de infantaria, então já tem pequenos combates. Mas se o inimigo vem muito forte, ele acaba rompendo também a segunda linha e chegando na terceira linha, que é a chamada LAADA, que é o limite anterior da área de defesa avançada. Então veja que esse sistema, você pode fazer uma analogia e empregar isso aqui em qualquer nível na sua organização. Você pode colocar 3 linhas de defesa, ou chamar de 3 camadas de defesa, 3 camadas de auditorias de processos, enfim. Eu pessoalmente, acredito que isso aqui ajuda muito na questão da gestão. Se você incluir no seu planejamento estratégico 3 camadas de defesa, 3 etapas de defesa, ou 3 linhas de proteção de risco, o nome fica a critério da empresa, isso vai produzir um resultado sensacional. Por quê? Porque quem está na primeira linha tem que receber as atribuições também. Ele precisa ser orientado. O que eu faço sendo primeira linha? Quem está na segunda linha ainda e na terceira também. Então, você mapeia os processos, você consegue produzir cadernos de atribuições com os encargos, você vai forçosamente, isso vai te levar a produzir um plano de cargos e carreiras. Muitas empresas não têm. Eu já realizei consultorias em empresas estrangeiras que não tinham um plano de cargos e carreiras, em outras que não faziam avaliação de desempenho dos colaboradores, as que faziam avaliação não tinham feedback. Então, veja, na medida que você cria estruturas e que você tem que transmitir esse conhecimento para o colaborador, o que ele vai fazer, como vai fazer, o que ele tem que fazer, que hora que ele dá o sinal, que hora que eu dou o sinal vermelho para poder cair para a segunda linha, enfim. É uma analogia muito interessante, muito empolgante de ver, né? Você vê a doutrina da guerra, a doutrina militar se ajustando com a doutrina da administração e buscando soluções práticas para o mundo corporativo. Muito bem, eu quero passar para vocês um vídeo que você encontra no YouTube, ele é do SERPRO, que é o nosso órgão federal de processamento de dados, é o estado da arte dos meios informáticos no Brasil, é uma instituição de altíssimo nível. Eles elaboraram um vídeo institucional como se fosse uma cartilha em mídia, e eu quero passar para vocês agora. Preste atenção, observe cada detalhe do vídeo, eles vão repetir alguns conceitos dos que eu já passei para vocês, e assim que terminar o vídeo, então eu volto com todos vocês, hein? Fiquem atentos a esse vídeo.
E aí, gostaram do vídeo? Muito elucidativo, parece, como eu disse, né, parece uma cartilha em mídia, muito explicativo. Eu gostei demais desse vídeo e por isso fiz questão de compartilhar com vocês aqui. Agora nós vamos dar início então ao tema que trata do nível de maturidade nas empresas, né? Eu fiz um trabalho recentemente numa empresa e que não tinha nada de risco na empresa, nem mesmo o pessoal de auditoria contábil é, é, tratava essa questão da gestão de risco. Então, a nível de maturidade é zero. Não tem nem. Algumas empresas têm um gestor de riscos, outras contratam de tempos em tempos, aí tem um nível médio baixo, né? E é importante que se entenda o conceito do nível de maturidade para não estar fazendo as coisas erradas, para poder melhorar os processos, para poder alinhar o plano de gestão ou planejamento estratégico com a questão da proteção do sistema, plano de prevenção, de continuidade dos negócios, enfim. Então vamos verificar o que é nível de maturidade na gestão de riscos. É o índice utilizado para aferir a cultura de gestão de riscos que tem uma organização. Normalmente, a maturidade de riscos pode ser mensurada tendo como base três dimensões: ambiente, processos e resultados. Nós vamos discutir depois cada um dessas três dimensões, cada uma dessas três dimensões aí. O risco ele precisa ser identificado, medido, tratado e monitorado. Ou seja, a empresa que tem essa cultura, que tem maturidade de risco, é assim que se coloca, essa empresa ela costumeiramente, periodicamente, estabelece, por meio de políticas internas, processos para identificar, medir, tratar e monitorar o risco. Então, você me pergunta, monitorar? Sim, muitos riscos são de baixa probabilidade, eles têm que ser monitorados. É importante saber que ele existe e ele é monitorado. E claro que alguns têm que ser mitigados, enfim, nós vamos discutir isso na análise de riscos. Nível de maturidade de riscos. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, tem várias publicações relativas à administração, gestão, governança para o nível empresarial. Ele formulou uma proposta para os níveis de maturidade, então para estratificar esses níveis em relação ao estágio que está a gestão de riscos dentro de uma empresa. Na minha experiência, normalmente as empresas não têm uma instituição, um órgão, um escritório específico para a gestão de riscos. Muitas vezes atribuem essa função para um outro gestor, um outro diretor ou gerente, ele acumula funções. Então, de um modo geral, talvez empresas que trabalhem que tenham risco inerente muito elevado, né? Empresas que trabalham com equipamentos químicos, que têm várias normas regulamentadoras, ISOs para serem seguidas, para que possam ser certificadas. Então, normalmente essas empresas elas têm um nível de maturidade até alto em relação a riscos, porque a atividade delas é de alto risco. Mas, de um modo geral, as empresas não se preocupam com isso, de um modo geral. Tá? Então, quais são os níveis, então, que o IBGC formulou? Nível inicial, fragmentado, definido, consolidado ou otimizado. Né? Esse consolidado, otimizado seria o estado da arte, aí, praticamente, para as organizações em termos de maturidade de gestão de risco. Esse gráfico é um gráfico que eles apresentam. E por que esse gráfico tem uma seta que vai se abrindo? É interessante porque não é à toa que é colocado dessa maneira. Quando você não tem gestão de riscos ou contrata um consultor de tempos em tempos, os seus processos e atividades voltados para a gestão de riscos são muito pequenos, são poucos processos. Então veja aqui, a seta ela é estreitinha. Né? À medida que você melhora o seu nível de maturidade, ou seja, passei a ser fragmentado. O que é o fragmentado? Ele já tem, de tempos em tempos, realiza uma consultoria, aí cai um diretor, o outro vem, não tem tanto interesse, esquece de realizar a consultoria de risco, aí estoura o problema, ele aquele espírito reativo, né? Então vai lá e contrata o profissional. Mas alguma coisa já é feita em relação a risco. Então você observa que já tem a seta, ela vai se alargando, ou seja,
são processos sistêmicos, são processos transversais. A gestão de riscos corporativos juntamente com a questão da cyber security, segurança cibernética e os meios de TI, são os processos mais transversais que tem dentro de uma empresa. Por exemplo, quem trabalha só com recursos humanos está cuidando lá do seu pessoal. Quem trabalha com contabilidade está na contabilidade, não fica se metendo em outras áreas. Eventualmente, alguma coisa pontual, mas quem trabalha com risco, quem trabalha, por exemplo, com segurança cibernética, quem trabalha com a TI na empresa, está em todos os setores, sempre resolvendo algum problema. Aí você tem o nível definido, o consolidado e o otimizado, que seria o estado da arte. Todos os setores da empresa já têm essa mentalidade, já estão preocupados, já se empenham, inclusive, nos seus processos internos, sempre focando na questão do risco, né? Criando procedimentos operacionais padrão voltados para a minimização de risco, para os cuidados. A gente vê que isso melhorou muito por conta das ISOs, das NROs, a questão da segurança no trabalho, isso tem crescido muito, tem melhorado a cada dia. Hoje a gente vê engenheiros, são supervisores, chefes da questão da segurança do trabalho, pontos específicos de saúde ergonômica. Então isso aí tem melhorado. Mas isso aí é só uma matiz, é só um nível do risco, uma esferazinha do risco, que é a questão da segurança do trabalho. O risco ele está em todos os processos. Uma pessoa que desvia dinheiro, por exemplo, de uma empresa, é um risco financeiro que não foi controlado. Uma pessoa que trabalha de um modo negligente lá no seu maquinário tem que usar uma luva tem lá as especificações da luva, ele nunca coloca a luva, ou tem que poder ter uma máscara, vai fazer soldas e tem que usar equipamentos de proteção individual, não usa, risco. Muito bem. Quanto à nomenclatura dos níveis de maturidade, cada modelo utiliza referências diferentes, mas no geral são utilizados 5 níveis. Numa pesquisa da KPMG, é uma empresa multinacional, essa sigla ela é advinda do nome dos seus antigos fundadores, não significa, não é um acrônimo específico, e ela trabalha com auditorias, com compliance mundialmente, faz pesquisas sensacionais aí em empresas do mundo inteiro. Então eles estabeleceram esses níveis, né? Nós vimos anteriormente aqui, essa aqui é níveis de crescimento da empresa, à medida que eu vou estabelecendo. O estágio que eu vou estabelecendo uma política de risco não são os níveis de estágio. Lá não, lá é o nível que a empresa se encontra, onde nós estamos agora, que é o nível fraco, sustentável, maduro, integrado ou avançado. Cada um desses níveis, obviamente, está alinhado com as fases de implantação de uma cultura ou de um departamento que vai cuidar da gestão de riscos dentro da empresa. Ok? Ainda sobre o nível de maturidade, nós vamos ver aqui as 3 dimensões que eu abordei logo que eu passei o conceito de maturidade de risco. Então, a dimensão ambiente. O que vem a ser a dimensão ambiente? É a dimensão que está relacionada com a cultura, com a governança, considera o risco na definição da estratégia e dos objetivos em todos os níveis. Então, é o ambiente. As pessoas que produzem os planos e estão preocupadas com os riscos, os gestores que têm preocupação com o cumprimento de normas e aí estarão preocupados com os riscos, os executantes de qualquer tipo de mão de obra que estão preocupados com o risco, que têm uma mentalidade de proteção, que têm uma mentalidade de cuidado ativo da sua organização. Então isso aí é o que compõe a dimensão ambiente. É o ambiente da empresa, é o ambiente da instituição, é o ambiente, é a atmosfera, é o ambiente organizacional daquela empresa. Já a outra dimensão é a dimensão dos processos. Não adianta ter um ambiente preocupado, pessoas preocupadas, gestores muito ciosos dos riscos que tem, dos riscos que aquela empresa está sempre sofrendo, se eu não tiver isso transformado em papel, em processo. As coisas têm que funcionar quando tem memória, quando tem um papel, quando tem um planejamento, quando está registrado. Você não pode ter controle se você não registra. E se você não controla, você não pode intervir. Então é uma coisa, sem medir, eu não consigo crescer, eu não consigo tomar decisões. Então, em relação ao nível de maturidade, a dimensão processo ela aborda os aspectos relacionados aos processos de gestão de riscos.
procurando avaliar em que medida o órgão, a entidade, a instituição possui um processo formal padronizado para a gestão de risco. Lembra lá no começo, quando falamos de gestão de riscos, que ela envolve uma arquitetura específica na organização? Ora, se eu tenho uma arquitetura pronta, eu tenho um gerente ou um gestor, eu tenho um diretor ou um supervisor, eu tenho um colaborador que trabalha, eu tenho uma sequência de pessoas envolvidas, cada uma delas sabendo o que tem que ser feito, os procedimentos de cada um dos cargos está registrado, e quando há um problema, seja para intervir, seja para antecipar os problemas, essa turma conhece e tem processos formais padronizados para a gestão de risco dentro da organização. E a última dimensão é a dimensão resultados. Ela trata dos aspectos relacionados aos efeitos e consequências da aplicação da gestão de riscos, que é o controle. É quem monitora, quem controla, quem passa lá para verificar se às vezes você investiu um dinheiro pesado para resolver um problema, resolveu, passados 2, 3 meses, o problema está lá de novo. Por quê? Porque na dimensão resultado não tem pessoas fiscalizando, controlando, verificando se as medidas de controle estão sendo empregadas todo o tempo. Então são aí as 3 dimensões em termos do nível em relação ao nível de maturidade da gestão de risco. Muito bem, apenas para situar vocês, então aí eu fiz uma apresentação, um slide, situando o aluno. Nós já vimos então na aula 1 a introdução, a parte histórica da gestão de riscos, o glossário com vários conceitos que são adotados aí internacionalmente, né? E depois falamos da governança, do compliance e da gestão de riscos. Então, lembra do aperto de mãos? Então tem que andar de mãos dadas. Falamos da avaliação diagnóstica, matriz SWOT, apresentando inclusive uma matriz, um resultado de uma matriz. As 3 linhas de defesa e a maturidade nós abordamos agora na aula número 3 e passaremos para a aula 4, avaliação de riscos com base nas ISOs 31000 e 31010. Ok? Então eu espero vocês na aula 4. Vocês têm o vídeo para sempre, mas eu sempre oriento os meus alunos que não deem um gap, um intervalo muito grande da próxima aula, para que você possa acompanhar, tirar sua dúvida, se precisar tem o meu contato, para que a gente possa interagir e estabelecer uma tutoria muito sadia e proveitosa, tanto para vocês quanto para mim. Eu aprendo com vocês também, eu aprendo com a experiência de cada um, sei que tem vários alunos aí que são profissionais de alto gabarito de várias empresas, então que possamos ter essa dinâmica, e eu conto com vocês. Até a próxima aula.